E aí, povo de Deus, olha nós aqui de novo. Começando mais um dia aí, mais uma sexta-feira, a gente tá aqui começando o nosso Tag Podcast, que é o Talking About God, um tempo de mesa que nós temos com pessoas que nos inspiram, pessoas que vivem estações em Deus e a gente quer ouvir sobre as estações. Então eu quero agradecer a sua companhia aí, você estava esperando, que estava aí aguardando começar, já estamos aqui, vai começar agora esse papo. E antes de mais nada, eu quero começar agradecendo a Nova TV Alto Tietê, que ela abre esse espaço para nós aqui, para nós estarmos juntos aqui nesse podcast, podendo levar o reino de Deus, podendo falar sobre as coisas que Deus tem feito. E fica o meu muito obrigado. O meu muito obrigado também à minha esposa, Natane. Amor, muito obrigado. Eu só posso estar aqui porque você está aí em casa cuidando dos nossos filhos, do Pedro e do Isaac. Te amo muito, obrigado pela nossa casa e pela nossa família. Quero agradecer a equipe do Tag Podcast, que agora tá virando equipe, mano. Então, Lari, a Sté que tá aqui com a gente, o Pedrão que tá aqui com a gente também, a Robertinha que é membro honorária, né, que fica lá dando os pitacos. Mano, muito obrigado a todos vocês que fazem parte, que fazem isso aqui acontecer. E você que está chegando, espero que você tenha um bom tempo de mesa aí. A ideia do nosso podcast não é um programa de entrevista, é um programa de conversa. Então você que está aí, já vai interagindo aí, manda sua pergunta, manda o que você quiser falar, compartilha o que você quiser compartilhar, que nós queremos muito saber o que está acontecendo daí também. Fechado? E para o nosso programa de hoje, a gente vai receber alguém muito especial. Tive o prazer e o privilégio de conhecê-lo. E na hora eu já falei, não, tem a ver, vamos lá, vamos trocar uma ideia. E estou com o coração muito feliz que ele tenha aceito. Com vocês, pastor Alex Brito. E aê, bate palma, povo de Deus. Bem-vindo, pastorzão. Fala, meu amigo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade também. Feliz em estar aqui, alegre. E como você disse, também não posso esquecer, né? Estou aqui porque tenho minha esposa cuidando dos meus filhos, da minha casa, pastora Débora, linda, maravilhosa. Tá lá em casa e eu louvo a Deus por esse momento. Que demais, mano. Muito bem-vindo. E como eu te falei, né? A gente estava fora assim conversando, eu vou te fazer várias perguntas que eu mesmo quero saber. Mas vamos começar do princípio, né? Como é que é a tua caminhada? Como que você chega a Jesus, assim? A tua conversão, como acontece? Rafa, foi uma experiência fantástica, assim, né? Claro que tem alguns anos, né? Eu tinha 16 anos quando eu me converti. E foi muito interessante porque aos meus 16 anos eu estava no auge de uma carreira profissional. Jogava futebol. E na época Que posição? Eu era volante ali, jogava no meio de campo ali. E jogava bem, legal. Gostava de destruir e entregar, né? Para quem criava. Só distribuindo. Destruía a jogada e entregava no pé de quem sabia fazer. Que legal, que legal. Mas já tinha jogado na época na Portuguesa, e aí fui pro Palmeiras. Tinha acabado de ser campeão da Taça São Paulo, de juvenil, e tava bem. E aí eu fui pra Argentina, fiquei um período na Argentina e voltei pro Brasil. E aí eu tinha um amigão, parceiraço mesmo, assim, irmão, a gente jogava bola junto e hoje é pastor, inclusive congregou comigo um bom tempo, pastor Gilson. E ele chegou e falou, Alex, vamos pra igreja? Eu falei, que igreja, cara? Isso é hora de você ver com esses papos? Tá maluco. 16 anos, na época eu tava no Palmeiras, tinha patrocínio, tava jogando bem, tava no auge. Eu falei, não quero. Mas era interessante que eu tinha 16 anos, já tinha uma vida bem intensa. Como eu falei, né? Eu vou fazendo as perguntas. Claro. Esse tempo que você ficou fora, você morou sozinho, não foi? Ou foi sua mãe com você, alguém com você? Não, na verdade foi uma equipe, né? Foi uma galera daqui, nós fomos disputar um campeonato lá em San Martín, Córdoba ali na Argentina, perto da Cordilheira. Então foi uma galera de brasileiros juntos comigo, né? Então a gente foi lá, disputou o campeonato, fomos vice-campeão lá e voltamos. Que legal. E aí eu volto cheio de expectativa, e esse amigo faz esse convite. Eu falei, puxa, cara, não sei se eu quero não, de verdade. Tinha uma religião na época, eu segui uma religião afrodescendente, de origem familiar, e tinha aquela, né, não tinha vontade nenhuma. Porém, na minha... Mas seguia mesmo? Seguia, assíduo, tá? Mãe, vó, família, bem assíduo mesmo. E a gente tinha os nossos compromissos, né, religiosos e tal. E aí ele me convida e eu falo, cara, não tô afim não. Mas eu fui pra minha casa e aquilo começou a mexer comigo. E eu deitava na cama e, sabe, mesmo estando feliz profissionalmente, tinha 16 anos, mas já tinha uma projeção de vida, eu tinha uma tristeza, um vazio dentro do meu coração, era um buraco. E embora eu estava por fora feliz, internamente um buraco.
E aquilo começou a me incomodar. E aí chegou uma sexta-feira, eu me lembro como se fosse hoje. Era a Igreja Batista Renovada, na Vila Maria, na rua Henrique Leitão. Essa igreja existe até hoje. Na época era o pastor Zé Carlos, um homem de Deus. E eles fizeram um evento evangelístico onde eles chamaram o Vlad, ex-capitão inicial, para dar o testemunho. Caramba. E era uma sexta-feira, eu falei, pô, eu vou nesse evento. Aí fui, tinha alguns amigos da escola também, que a gente estudava juntos. E eu fui, eu lembro que eu cheguei lá na igreja e o cara começou a pregar, o cara bem doidão, esse tal de Vlad, né, na época, né, bem doidão. E eu falei, pô, esse cara é interessante. Comecei a ouvir. E aí foi algo automático. Quando eu fui me ver, eu tava lá na frente já. Olha que demais. E ele pregando, as lágrimas correndo, e o cara tava falando, dando testemunho da vida dele, e era a minha vida. E quando acabou, foi algo espontâneo, assim. Ele fez o apelo, eu já levantei a mão, aceitei a Jesus, eu tinha 16 anos, né, cara? Só que aos 16 anos eu já vivi uma vida intensa, de muita loucura, muita bagunça, não tinha muitos limites. E aí foi uma experiência muito forte, porque de fato eu tive que entrar de cabeça. Porque o cenário, o contexto que eu vivia, ou eu entrava de cabeça no radicalismo cristão da época, ou eu não ia conseguir permanecer firme. E foi muito interessante, porque na época... E tem pessoas que vivem um processo de conversão gradativo. Contigo como foi? Foi tipo, pancada. Agora. Pancada. Amanhã já mudei. Eu lembro que foi na sexta-feira aceitei a Jesus. Na outra semana já estava indo pro Monte orar com os irmãos. Aí, que da hora. Já estava sendo batizado, sabe, Espírito Santo recebendo dons. E ali já começou tudo muito frenético, foi muito rápido, porque era necessário. E aí a família inteira se revolta, né? Minha mãe não era crente. Né? E aí o chicote estralou. E como foi esse processo em casa? Ah, ninguém aceitou, né? Ninguém aceitou. Minha mãe na época se revoltou. Várias palavras mesmo, sabe, de maldição. E tu chegou de boa pra falar em casa? Chegou tipo assim, mãe? Eu era meio abusadão, assim, né? Então eu falei, tô indo pra igreja. Ixi. E aí você tá indo pra essa seita, você vai ficar doido. E de fato eu fiquei malucão mesmo, assim, de entrar de cabeça. Pra você ter uma ideia, eu orava 4, 5 horas por dia. Lia a Bíblia 5 horas. Meu Deus. Isso eu tinha 16 anos. Então um cara que vivia na balada, no samba, na noite, com 16 anos. Vivia uma vida louca, viajava, já tinha viajado várias vezes sozinho. De repente minha mãe e meu pai me viu trancado na sala orando, dias lendo Bíblia. E aí todo mundo tomou um choque, porque eu fui o segundo a ir para a igreja da minha família inteira. Eu tenho um primo, Antônio, inclusive é cristão até hoje. Ele tinha ido, mas nós não tínhamos tanto contato, mas de fato... Assim, e o resto da família toda da outra religião. Religião afrodescendente. E alguns católicos, né? Sim. Mas a grande maioria afrodescendente. E tudo bem, cada um na sua. Mas aí houve uma revolta, minha mãe não aceitou, minha mãe não admitia de hipótese alguma. Pra você ter uma ideia, na época foi fazer trabalhos. A sua mãe tinha algum cargo dentro do... Não, mas ela era muito assídua. Sim, ela era ativa no negócio. Isso. Aí ela foi arriar, inclusive hoje ela é uma mulher de Deus, missionária, mulher de oração. E ela, no testemunho dela, ela fala, ela foi arriar trabalho para que eu me desviasse, para matar o pastor. Meu Deus do céu. Então ela via uma revolta muito grande no coração dela. É muito louco, né? Tem gente que acha que o mundo espiritual não existe, não. Né? Total. E aí eu tive que entrar de cabeça, porque ou eu tava de fato, ou então o inimigo ia me arrebentar, né? Caramba. E aí aos 16 anos eu faço essa virada de chave. E aí começa todo um processo no meio da minha família, né? De transformação da minha família. Aí depois de alguns anos, minha mãe vai para a igreja. Tinha 36 anos que ela fumava, que ela começou a fumar criança. E aí esse amigão meu que levou eu para a igreja, o pastor Gilson, né? A gente se lembra, conta hoje, a gente tá dando risada, né? Eu lembro que um dia ele chegou em casa, na casa da minha mãe tinha descido as águas, tinha passado pelo processo 2 anos ali, Deus tinha feito uma obra na vida dela, aceitou a Jesus. Isso você tinha quantos anos? Eu estava com 17 para 18. Ah, então foi até que rápido o processo ali, né? Foi. Pensando em tudo, né, no histórico. Sim, mas eu brinco, tomei guarda-chuvada, fui... o processo foi rápido, porém doloroso, né? E assim, depois até vou, se der tempo... Não, pode ir falando, eu quero ouvir, sim. Porque a conversão da minha mãe foi algo muito forte. Eu me lembro que eu estava na sala orando, porque nós morávamos numa casa de 3 cômodos. Então meus pais dormiam no quarto com meu irmão, né? Hoje meu irmão é pastor também, pastor Rodrigo Brito. Que demais. E eu tenho uma irmã mais velha, e minha mãe dormia no quarto com meu irmão, eu dormia na sala sozinho. Então a sala era o meu quarto. E aí o joelho dobrado ali orando à tarde, me lembro que tinha chegado do treino e tal, fui orar.
E aí tô naquele processo, aquela presença de Deus, a sala trancada. Aí, de repente, eu começo a falar assim, manda fogo. Minha mãe tinha um altar grandão, assim, sabe? No quarto dela. E tinha várias imagens, ela com as velonas grande lá acesa. E eu, Senhor, manda fogo do céu. Queima esse altar, né? E aquele mover de Deus. Aí minha mãe grita, fogo. E eu falava, Deus, manda fogo. É isso mesmo, fogo. E minha mãe... tá pegando fogo. E eu falava, mas acho que loucura. Eu falava assim, eu manda fogo. E ela tá pegando fogo. Alex, tá pegando fogo na cara. Cara, veio mesmo fogo. Eu saí correndo, dei um pulo, né, cara? Saí correndo, que eu cheguei no quarto, assim, cara. Ela tinha um altar dela do lado da cama. Caiu a vela e começou a queimar todo o altar dela. As imagens começaram a derreter, pegou fogo na cortina. E aí eu olhei aquilo, né? Aquela satisfação interna. Era isso mesmo. Obrigado, Jesus. Aquela satisfação interna, mas aquele olhar meio de... aquele risinho de canto de boca. Aí corri, pegamos água, jogamos, apagamos fogo. E aí daquele momento em diante, Deus começou a fazer a obra na vida dela. Aí foi muito rápido. Caramba, que Queimou forte. o altar e aí Deus tocou no coração dela, ela começou a ir para a igreja. Nesse momento eu já não estava mais numa igreja batista, porque também houve um mover, todo mundo ali batizado com o Espírito Santo dons. A gente acabou indo para uma outra igreja, que eu honro muito, que é o pastor Jackson Carvalho, um homem de Deus. Nós fomos para essa igreja e aí começa o ministério mesmo, sabe, de unção, poder, busca do Espírito Santo. E ela começa a ir nessa igreja. E esse amigão meu, Gilson, ela desceu as águas e aí ela fala, mas eu tô com medo de não parar de fumar, 36 anos. E eu lembro como fosse hoje, ele bem zoeiro, pegou uma bisnaga de azeite e ele falou assim, vem cá, nega, você quer parar de fumar? Ela falou, quero. Ela pegou, encheu uma mão assim de azeite, catou, lambuzou a boca dela. Olha o ato profético aí, como vem. E falou, pai, você nunca mais vai fumar. E aí nós oramos ali e nunca mais ela fumou. Glória a Deus. Nunca mais. E para honra e glória do Senhor Jesus, das últimas vezes que ela fez exames, assim, o pulmão limpinho, sempre muito bem. E aí Deus começou, né, o processo na minha família de transformação, de mudanças, primos aceitando a Jesus, pessoas indo para a igreja. Hoje, graças a Deus, tem uma quantidade gigante de pessoas que estão na igreja. Deixa a gente falar um pouco sobre esse ambiente. Como era para você? Porque hoje é uma coisa que eu lido bastante com adolescentes e com jovens, e uma das coisas que eles falam também é sobre algumas resistências que eles encontram. Tem adolescentes que compartilham comigo que os pais não deixam ir para a igreja, que são de outra religião e não quer que vá e tal. Como que você lidou com essa parada? Então, você entrou numa de peitar ou você... Na verdade, eu sempre... Aí vai muito da característica, e aí traz um pouquinho da minha área, né? Comportamental de cada um. Sim. Eu tinha uma personalidade de enfrentamento, né? Então, mesmo... quando eu fui para falar para minha mãe... A opinião dela importava, mas o que eu estava sentindo eu ia fazer. Então, tanto que ela não houve um embate assim, você não vai. Até porque eu, mesmo com 16 anos, eu tinha uma certa autonomia. Então eu falei, eu vou. Mas havia retaliação. Por exemplo, na rua onde eu morava, eu tinha muito amigo, eu jogava bola. Então eu vivia com a molecada jogando bola. Sim. Então, quando eu ia para a igreja, e na época era a Biblinha embaixo do braço, terno e gravata. E você mudava muito. Hoje em dia, você ser cristão não muda. Algumas pessoas não precisam nem mudar a forma de se vestir, né? Mas antigamente era uma decisão que te tirava. Tipo, o teu corte de cabelo mudava, a barba, se você não você tinha, você não usava. Tudo total, era, né? Mudava o cenário. Tudo. E aí era muito louco, porque eu tinha 16 anos, era maloqueiro. Sim. E aí eu saio na rua, com a Bíblia embaixo do braço, e a molecada tá tudo lá na pracinha, bebendo, porque todo mundo bebia, mesmo menor na época, e ficava esperando. E aí quando eu passava do outro lado, a galera começava a gritar. E aí o que eu fazia? Pra eles não... Eu dava a volta no quarteirão. Pra evitar o... não passar na frente da molecada. Caramba. Depois os caras, assim, tudo, graças a Deus, continuaram amigos e muitos pediram oração, outros hoje são evangélicos. Mas na época, cara, a rua fervia, né? Então a molecada, as menininhas, tudo ia pra rua esperar. Não, vou esperar o irmão. O irmão... Não era pastor, e aí, pastor? E os caras zoavam demais, né? E aí eu dava volta, dava mó rolê, porque ia a pé, dava mó rolê assim atrás, no quarteirão, pros caras não ver. É desafiador. Então, o maior desafio era a molecada da rua. Sim. E o ambiente de futebol. Sim. Porque eu me converti jogando bola. E eu era encrenqueiro. Então, quando eu me converti, falava palavrão, era
era um maloqueiro mesmo do futebol. E quando eu me converti, a juizada me conhecia, os jogadores me conheciam. Então os caras falavam, Alex agora é crente. Aí, no campo era dureza. Os caras avacalhavam. Tapa na cara, né? Cotovelada, xingava a mãe. E aí, irmão? Agora quero ver se você vai segurar mesmo. Quero ver se você se converteu mesmo. Tinha essa? Opa, cotovelada no baço. E fora outras coisas que a gente pode aí, falar. E os palavrão é o atribulado, né? O abençoado. Muda, né? Fariseu. Filho de Belial. Vai mudando a forma da ofensa, né? Caramba, e esse caminhar aí, a gente vai continuar, mas deixa eu só dar um salve pra uma galera, tá entrando o pessoal aqui. A Rosa Bento mandou boa tarde. Boa tarde, minha irmã Rosa, seja bem-vinda. Não sei se é irmã ou não, mas né? Então, Deus abençoe. Samuel Soares mandou glória a Deus por essa vitória. Hoje ela é o meu pastor, olha. Isso aí, é o Samu, belo. Ovelha. Pai, Samuca, fica aí com a gente até o fim. João Vitor Santos mandou, oi tio, te amo. É meu sobrinho. Marcela Lemes mandou também aqui, coraçãozinho. Bárbara Santos mandou também. A Rosa mandou, Deus é maravilhoso. Irmã Dalva é uma bênção. Minha mãe. Aí, ó. Hoje é uma mulher de Deus. De oração. De oração. Eu falo que se hoje eu tô de pé, graças a Deus e as orações. Você vai lá 2 horas da manhã, tá de joelhinha no chão. Aí, ó. Orando, intercedendo, Senhor, sustento. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver quem mais. Jovino Leonardo mandou aqui, ó, nosso pastor Jovino, pastor Léo. Paz, pastorzão. Pastor Adine, como tá? Manda notícia pra gente. Mandou aqui também paz, pastor Alex. Sueli Raposo de Souza mandou Deus abençoe a todos. Anderson Teixeira mandou boa tarde, pastorzão. Daniela Oliveira mandou meu pastor e professor. Deus seja louvado. Amém. Mauro Lopes mandou a paz e tá todo mundo aqui. Pessoal, mandem aí as suas perguntas, o que você quiser saber, interage aí com a gente, comenta, compartilha, porque a ideia é realmente um podcast de mesa, tá? Não é um programa de entrevista, não. A gente vai falar sobre aquilo que vocês quiserem falar também. Sinta-se à vontade, tem um lugar na mesa para vocês também. Pastorzão, eu quero saber o seguinte, e aí, como que vira pastor nessa história? Então, aí foi uma trajetória bastante interessante, né? Porque depois de... Aí foi todo o processo de discipulado, de aprendizado e tal. E eu fui separado, né, ungido a evangelista muito cedo, na região lá. Moro na Vila Maria, ali na Zona Norte. Hoje eu moro no Jardim Brasil, mas sempre morei na Vila Maria. E lá na Vila Maria eu fui o primeiro, um dos mais jovens a ser separado a evangelismo. E aí o pastor tinha uma necessidade. Mas sempre muito ativo? Como que foi essa parte? Você entrou mesmo e bora. Tem reunião, vamos, tem culto, vamos. Na verdade vivia na igreja. A gente morava na igreja e vivia. Hoje que tem mais essa parada, né? Tem grupo dos jovens, dos adolescentes e tal. Na época era a igreja, né? Não, mas tinha. Tinha? Na sua já tinha? Eu tinha uma liderança que, vou te falar. Galera... Pegava pesado. Se não pegasse era só por Deus, isso. né? Eu lembro dos meus líderes lá, nossa, era muita disciplina ali, sabe, rígido, porque tinha que ser. A gente dava trabalho. Mas eu me... Era na Assembleia? Não. Eu nunca congreguei na Assembleia, eu congreguei em igrejas pentecostais, né? Então passei muitos anos na igreja da Plenitude de Deus, mas é pastor Jackson. Uhum. E nós tínhamos uma liderança muito forte lá, né? Então a experiência ministerial lá, Rafa, era muito sobrenatural, né? Eu até honro muito o pastor Jackson, porque, cara, eu nunca vi um homem de Deus ser tão usado por Deus na terra como foi a vida dele, assim, sabe? Eu não estou falando de coisas que o pessoal conta, eu vi com os meus olhos, de aleijado andar, cego enxergar, câncer, sabe? Pular para fora, pessoa vomitar o câncer. E nós vivíamos nessa experiência. Eu lembro que culto de quarta-feira, ele entrava na igreja com uma unção muito forte, que buscava muito a Deus, orava muito a Deus, e demônios manifestavam, então não era um. Sim. Eram 20, 30 pessoas que passavam na rua, caía possessa. E aí os obreiros tinham que estar muito bem preparados. Era jejum, oração, monte e 24 horas. E era muito interessante porque o nosso pastor, ele era muito rígido no sentido assim, você tem que estar preparado. Então ele chegava e sentava em meio dava uma escorregada, dava uma vacilada, Deus mostrava, então... É aquela época que, vamos pra vigília? Vamos, aí começa a orar muito, vindo pro seu lado e seu, oh, Deus, se você tá em pecado, você fica, não, Jesus, agora não, Jesus. Não, a gente falava que era vigília do pente fino. Chicote se calava. E o pastor era muito linha dura, né? Assim...
acolhia, mas tinha que andar em santidade. Então, o processo de desenvolvimento espiritual acabou sendo natural, porque a gente vivia para o reino. Então, e nesse momento, ainda até os 19 anos, eu jogava bola. Aí, larguei o futebol, comecei a trabalhar com TI, e mesmo assim, atuando na área na igreja, né, nos departamentos. Era intercessão, evangelismo, pregação. Então, sempre foi assim. Aí chegou um momento, me desliguei desse ministério, fui para um outro ministério, onde aí o pastor e a pastora na época falou, não, você está pronto, já era evangelista, está pronto, e vamos ungir você ao pastorado. Eu tinha apenas 24 anos. Louco, olha aí. Era bem jovem. E aí, né, me chamaram para o ministério, a gente aceitei o desafio. Já era casado ou não? Já era casado. E aí recebi ali a unção do Senhor, né? E o ministério deu início, o chamado ali deu início. E aí foi uma trajetória de muito sofrimento, porque era muito jovem, né? E diferente de hoje, Rafa, que inclusive foi um dos motivos que me levou a ter a profissão que eu tenho hoje. Antigamente o pastor é assim, ó, tá na Bíblia, acabou, é isso, né? Não tinha esse tempo de mesa. Sim. Ou você tinha santidade e tava apto. E não havia nem paciência muito, né, pra explicar, né? Não havia. Nem no evangelismo, né? Que era ou vai ou vai pro inferno, né? Não era. Jesus porque tá foi voltando. radical pro cara, é isso aí. Então não tinha essa relação, assim. Então, o que acabou acontecendo? Você tinha que ter uma vida com Deus 24 horas. E isso, ao mesmo tempo que era bom, foi bom demais, causou traumas, feridas, escolhas erradas, experiências que, de fato, trouxe marcas, né? Porque era muito novo. Então não tinha um pastor para falar, olha, isso aqui não é bom, eu já passei por isso, vai por esse caminho, olha, não é dessa forma, tenha essa paciência. Não tive isso. Dessa forma, acabou colecionando bastante marcas, né? Então passou um período mesmo, antes de eu ser ungido ao pastoreio, eu teve um período de decepção ministerial, que criou muita marca, que eu acabei me afastando da igreja, fiquei um período fora da igreja. A gente entende que eu estava longe da igreja, mas não longe de Deus. Né? Então, você estava nos lugares errados, mas falando assim, eu tenho misericórdia, né? Porque eu sei que... Dá uma estragada na gente, né? A gente não consegue nem pecar em paz, né? Deixa eu pecar direito aqui. Não dá mais, né? Aqueles que Deus tocou, que Deus aponta ali, tem uma parada diferente. E ao mesmo tempo que você está lá, você sabe que ali não é o teu lugar. Então, teve esse período de deserto, né? De fato, de maturidade, de aprendizado que eu passei. Então, vamos lá, vamos aproveitar esse tema. Tu acha que houve ali uma aceleração nessa parte aí que talvez se tivesse um pouco mais de tempo seria melhor pra você? É engraçado. A gente tá falando assim, a gente entende que as coisas acontecem e se estabelecem, mas hoje, na tua análise, assim, como alguém que esteve lá, você acha que tinha que ter tido mais um tempinho de preparação sua ali, ou foi maturidade sua de lidar com uma parada? Eu penso nas duas situações, assim, sabe? Sim. A primeira eu não estava pronto, isso é fato. Nada, zero pronto. Mas achava que tava ou não? Não. Você reconhecia Não, que... Na verdade era aquele negócio. Mandaram, tô indo. Obediência e lealdade cega. Sim. E maturidade. Então, Deus falou? Então tá bom, eu aceito. Sim. Entende? Não tinha maturidade. Então, pronto eu não tava. Isso é fato. Mas tem um detalhe. Isso gerou em mim um temor para que de repente eu não me perdesse no momento que eu me senti distante daquilo que Deus tinha para minha vida. Entende? Então, eu vejo que eu não estava pronto, mas eu entendo o propósito. Sim, sim. Né? Porque se eu não tivesse tido as experiências que eu tive, tanto espirituais quanto ministeriais, talvez hoje eu não estaria pregando a palavra do Senhor. Sim. Entende? Porque chegou um momento que as experiências que eu tive levou à lona mesmo. Eu não queria mais saber. Eu me lembro que eu estava e depois eu vou até contar esse testemunho também da minha questão de estudo. Eu por causa do futebol, eu parei de estudar. E aí, quando chegou a conta... E chega, né? Eu tive que voltar a estudar. E aí eu fui fazer supletivo. Porque eu não tinha estudado, o negócio era bola e tal. E aí eu lembro que eu estava lá na escola lá e tinha o irmão Moisés. O irmão Moisés da viola. Então era um baixinho. Moisés da viola. E ele ia com a viola para a escola. E ele fazia supletivo também, mas ele já era um senhor. E ele cantava louvores lá na escola. Mas o Moisés era uma bênção, homem de Deus, homem de oração. Mas aqueles crentes chatos, sabe? Sim. Tá aquele crente chato? Sim. Ó, Jesus vai te pegar. Sim. Jesus vai te pegar. E geralmente tem razão, né?
Eles talvez não fala do jeito que a gente gostaria, mas o que fala é aquilo, né? Porque assim, quando você está no caminho errado, você está em desobediência, você está afastado, a palavra confronta. Ela é desconfortável. E quando ele vinha falar, trazer a mensagem, eu sabia que eu estava errado, eu sabia do meu erro, mas naquele momento você não quer aceitar. E eu me lembro que eu falei assim, Moisés, se você falar mais uma vez que Jesus vai me pegar, quem vai te pegar sou eu. E eu vou te arrebentar. Não me irrita não, meu irmão. Eu vou te arrebentar na porrada. E aí passou um tempo, ele falou, não vou falar mais, porque eu fui até falar na minha mãe na época, né? Sim. Alex tá perturbado. E eu tava perturbado mesmo. E eu me lembro que eu tava nesse período afastado, e aí Deus usou a missionária Regina. E ela foi até a minha mãe, e ela falou assim pra mim assim, Alex, Deus tá mandando falar uma coisa pra você. Que até aqui Deus permitiu. Daqui pra frente, se você quiser continuar indo, é por sua conta. Ixi. Rafa, nunca vi a vida mudar de uma semana para outra. Né? Virei de ponta cabeça. E aí volta, né? Quebrado, moído. É como diz aquele poeta famoso, né? Volta o cão arrependido com as suas orelhas fartas, com o osso ruído e o rabo entre as patas. Chaves. Literalmente. E aí eu voltei quebrado mesmo. Aí foi uma reconstrução. Aí sim começa o início de uma transformação, sabe? Mas aí já pastor e... Não, nesse período ainda não era pastor. Tava na prévia, ele tava para acontecer. Aí foi quando eu volto, me reconcilio, aí eu volto para essa igreja, desse casal de pastor, era um pastor e uma pastora, que eles me acolhem, aí começa o processo de restauração, e aí eles falam, não, você tá pronto, vamos te ungir. E um ponto que a gente precisa cruzar aqui, eu acho que isso também vai ser muito legal da gente falar, é sobre... A gente estava falando lá embaixo, né? E vou dar um background pra galera. A gente vem de um tempo, eu tenho 39 anos, você tem uns 25. Ah, saudade. Tá bem, eu tô rodando sem óleo e com pneu murcho, tá difícil pra mim aqui. Saudade. Mas E a gente veio de um tempo em que certo nível de estudo, em todos os fatores, eles davam uma atrapalhada na vida cristã, pelo menos era o que as pessoas pensavam. Total. Se você fosse de uma igreja simples, uma igreja pequena lá e tal, não sei o que, você fala, vou estudar teologia. Tinha gente que tinha preconceito com quem estuda teologia, porque fala que se afastava, que ficava muito frio. Aí entrava naqueles temas de catafático e apofático, então o cara vai, aí o cara só vai ler, não vai acreditar mais, aí o cara tá lendo, vai esfriando e tal, não sei o que. Isso tinha a ver com a teologia. E também, a gente via também esse problema com a psicologia. Que a pessoa, vou passar no psicólogo. Ih, mano, isso aí vai te desviar. E aí, como a gente falou lá embaixo, e desviava mesmo. Desviava. Por quê? Aí é a minha leitura, né? Os cristãos, eles demoraram a entender que eles são parte da sociedade. A gente está vivendo esse processo hoje. Então, demorou para entender que dá para ter psicólogo cristão, dá para ter frentista cristão, dá para ter, como a gente teve na semana passada aqui, a Ju, uma comentarista de futebol cristã. E aí demorou-se para a igreja assumir esse lugar, porque quanto mais fervorosa era a sua fé, você se separava o ministério e não tinha cristão em outros lugares. Como que foi para você esse processo? Porque, bicho, tu é teólogo e psicólogo, mano. E a gente falando lá embaixo também, eu citei pra você. O meu professor de psicologia na faculdade, o cara era ateu. E aí, por conta do nível de ciência que envolvia ali, ele encontrou as respostas dele nas explicações que tinha lá. E aquilo fez sentido pra ele. Como que foi como que é esse processo de fé pra estar pronto pra enfrentar essa... É muito louco, Rafa. Eu vou falar assim pra você, cara, que... de fato, onde Deus, eu falo literalmente, mesmo sendo um pesquisador, tá? Estou no mestrado, estou no último semestre do mestrado de psicossomática, defendendo a tese, a minha tese é estresse ocupacional, o estudo sobre depressão em executivos, né? E hoje eu posso dizer que de fato eu estou vivendo algo sobrenatural, porque até os meus 22 anos, 23, 21 para 22, Rafa, eu era semi-analfabeto. Eu não sabia ler, eu não sabia escrever, não sabia falar. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu não sabia pronunciar uma frase correta. Olha que demais. Eu tinha uma dificuldade muito grande com estudo, eu não gostava. Na verdade, eu ia para a escola para jogar bola. Não gostava de estudar. E aí, chegou um momento que eu comecei a ler a Bíblia
e já fica aqui até mesmo uma experiência interessante que eu tive, eu não conseguia entender. E aí eu comecei a orar. E eu lembro daquele livro do Otmani, Um Homem Espiritual, né? Sim. E eu começava a orar em cima daquelas promessas, né, daquele livro e falar, Deus, eu preciso aprender a ler, eu preciso aprender a compreender, a interpretar um texto. E as Bíblias antigas eram difíceis para João Ferreira de Almeida, Nossa. tradução de português de Portugal. Desvosivos-lhe. Ixi, já não sabe quem falou o que para quem, né? Você já se perdia. E aí eu tinha uma enorme dificuldade de entender. E aí eu falei, vou começar a orar, comecei a ler Bíblia em jejum, para o Espírito Santo me ajudar. E aí eu comecei a compreender os textos bíblicos, e aí eu falei, não, eu quero voltar a estudar. E aí eu fui e eu comecei a fazer supletivo. Fiz o supletivo na prefeitura, e quando acabou eu falei, eu vou entrar na melhor faculdade de informática. Nessa época eu trabalhava com informática, né? Eu comecei a trabalhar com TI, larguei o futebol, meu pai pagou um curso dessas escolinhas de TI, passei a ser gerente da escola. Nesse período eu estava trabalhando já no Grupo Silvio Santos, trabalhei no Grupo Silvio Santos durante o período. E eu falei, eu quero fazer uma faculdade, eu quero entrar na melhor faculdade de informática. E eu fui ousado, entrei, fiz lá o processo, né, na época era o processo seletivo e tal, passei na faculdade e entrei na época FIAP e fiz administração com ênfase em análise de sistemas, isso estudando com um cara que tinha acabado de chegar da Holanda. Eu estudei com um gerente, na época era o Unibanco, hoje um dos maiores caras de segurança hoje da informação, Domingos Montanaro, que é um gênio, cara, de segurança da informação. Estudei com o cara. Então só tinha cara crânio. E eu lá, semi-analfabeto. Mas eu comecei a orar tanto para Deus me capacitar, que eu fiz os 4 anos, bacharel de administração, e Deus colocou as mãos, cara. E Glória eu concluí a minha faculdade e no outro ano já emendei um MBA em governança de TI. E fiz mais um ano de governança, né? Fiz um MBA em governança de TI. Então, eu vi Deus colocando, sabe, a mão, Deus abrindo o meu intelecto. Então, eu vejo às vezes as pessoas chegando e falando, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Você tem. Se você dobrar o teu joelho e orar, Deus ele vai abrir a tua cabeça, Deus vai fazer um milagre. Porque eu vivi isso. E aí eu fiz a faculdade, acabou a faculdade, eu fui fazer vários cursos de especialização, me tornei especialista em correio eletrônico, que me levou para vários lugares, inclusive para fora do país. Era especialista numa ferramenta da IBM. Depois me tornei um DBA Oracle, que é uma profissão que ainda está em alta. Depois passei a ser coordenador de equipes. E eu fui crescendo na área de TI. E fazendo curso, tirando várias certificações e tal. E o Ministério estava caminhando junto? Caminhando paralelo. Né? Mas eu vivia com a minha profissão. Porque TI é 24 horas, Sim. 36, 48. Era 2 celulares, final de semana de plantão. E aí eu comecei a estudar e Deus começou a abrir a minha mente. Só que chegou um momento da minha carreira profissional, na área de TI, e eu comecei a passar muito estresse com esse ambiente, porque muita cobrança, resultado. E eu me lembro que eu estava numa empresa, aqui até a empresa de Guarulhos, uma multinacional, e a empresa está passando por um processo de reestruturação, demitindo funcionário e tal. E o processo de demissão desses funcionários, eles passavam por mim, porque eu era o cara que desligava o cara do correio eletrônico. Então, você trabalhava comigo, você ia ser mandado embora, então eu era o cara que fechava o teu acesso. Você não conseguia mexer mais lá. Então, essas informações chegavam para mim. Só que em muitas situações eu saía para almoçar com você, que a gente almoçava no refeitório, e aí sentava no refeitório para almoçar, a gente tava trocando ideia, batendo uma pasta e perguntava, e Alex, se você mandar embora, imagina, cara, você não vai ser. E aí... E você já tinha... Não tinha. Não sabia, né? Aí às vezes eu chegava na minha mesa, abria meu computador, tava lá, Rafa mandaram embora. E aquilo começou a mexer comigo. Só que eu me sentia mal, ficava chateado, porque eu sabia da tua história, sabia que você tinha filho, mas... não tinha o que fazer, era uma determinação de cima para baixo e tal. E isso começou a me incomodar. E aí, uma certa época, eu treinava muito, eu malhava muito, 2 períodos, cuidava da minha alimentação, saúde e tal. E aí eu fui fazer um exame periódico. E aí, quando eu fazia o exame periódico, 380 de colesterol. Nossa. E aí o médico falou, você está infartando. Você está infartando. E aí ele mandou fazer um cateterismo, fiz um cateterismo. E aí não estava infartando, mas ninguém descobriu o porquê dessa situação minha de 380 de colesterol. Sendo que eu tinha uma saúde ok, atividade física, alimentação. E isso ficou na minha cabeça. Começou a aparecer muita psoríase no meu rosto, mancha no meu rosto, eu não entendia de onde vinha. E fui buscando, né? Tratamento não resolvia. Até que uma dermatologista falou para mim assim, Alex, seu problema não é físico, é emocional. Eu falei, tá maluca? Como é emocional? Tô super bem. Tô tranquilo, tô em paz com E isso há quantos anos atrás? Porque hoje
você falar sobre doenças emocionais, ainda existe um bloqueio, mas é menos. Mas há muitos anos atrás, era a famosa frescura, né? Sim. Isso é frescura. Sim. Ó, eu tô com 47, vamos pôr aí, era há uns 20 anos. Aí, 20 falar anos. de doença emocional há 20 anos atrás. 18, 19 anos, entre 18 e 19 anos. E aí, ela falou assim, você tá maluca, eu tô bem. E literalmente eu tava Se bem. sentia bem. E aí ela falou, tal, eu falei, vou atrás, vai começar a fazer um processo de terapia, vou começar a buscar um desenvolvimento humano, tal, vou tentar entender. E aí começou a melhorar. Aí eu comecei a fazer, na época surgiu o boom, né, dos cursos, tal, eu comecei a fazer curso de desenvolvimento humano, comecei a trabalhar com essas coisas, aí comecei a fazer apoio de equipe e tal, comecei a trabalhar e eu vi que começou a melhorar o meu estado emocional e o meu colesterol baixou. Uhum. Eu falei, poxa, tem a ver. E ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Em paralelo, eu comecei a montar uma empresa de treinamento, porque aí eu me formei, eu me tornei treinador de PNL, eu faço parte da Neurosemântica no Brasil, que é um instituto mundial, está em mais de 80 países, e o Dr. Michael Hall, ele é PhD em cognitivo comportamental, veio para o Brasil dar treinamentos para terapeutas. Eu fiz curso com ele. E aí fui fazer curso com a Cornélia Bonecamp sobre visualização sistêmica familiar, fui fazer curso de coach com pessoas top, e comecei a estudar sobre desenvolvimento humano e automaticamente montava treinamentos para dar dentro das empresas. Uhum. Então eu tinha minha profissão e em paralelo tratava executivos, né, performance, foco, desenvolvimento, e também dava treinamento dentro das empresas. Então montei essa empresa. E aí começou o processo de change, de eu sair da área de TI para ir para a área de treinamento e desenvolvimento humano, para empresas. Tá? Uhum. Até porque quando eu falei de algo parecido na igreja, quase me expulsaram. Nesse momento eu já era pastor de igreja. Você já era o líder da já igreja? Já era pastor. Então quando eu fui levar essa informação, o pessoal falou, não, pastor, você está perturbado. Eu me lembro Nossa, teve muito. Você vai falando, vai passando. Eu vivi muito isso também. Que nem hoje eu vejo os caras. Tinha as ideias que você fala, você tá achando que tá na empresa? Você tá achando que. Isso mesmo. Não, e hoje eu vejo os caras dando curso de coach dentro da igreja. Aí agora foram muito, né? Não queria ir nada. Porque assim, tem alguns conceitos, tem algumas coisas que dá pra usar, que tem a ver. Eu até entendo que Deus nos dá inteligência pra utilizar aquilo no reino. Agora tem coisa que não tem a ver. Sim. Pode estar próximo, mas não tem a ver. E hoje a gente vê essas coisas que não tem a ver dentro, né? Dentro. Não, eu acho que são ferramentas, apoia, né? Dá suporte. E aí, beleza. Aí eu passei por essa rejeição ministerial com isso, falei, pô, não vou levar mais para a igreja. Passei 15 dias internado fazendo um curso. Quando eu voltei cheio de ideia. Os membros falaram, não, o pastor tá perturbado, vamos orar por ele. E aí não aceitaram, tal. Eu falei, beleza. E aquilo feriu. Não vou falar para você que eu fiquei magoadão. Claro, chegou animadão, mano. Um monte de ideia. E hoje eu vejo que aquelas ideias, muita gente que me criticou, hoje congrega em igreja de pastor que é coach. Que é pior, né? Tipo, é mais, né? E bacana, tá tudo certo, né? Mas na época eu fiquei chateado, né? Que ia atrás, mas não podia, a igreja não aceitou, eu me recolhi e fui tocando a minha empresa. O que acabou acontecendo? A empresa... Mas é isso, vamos nesse ponto. Você tocava a empresa, mas sempre, tipo, pastor, sei lá, quarta-feira culto, tamo lá, domingo culto, tamo lá, os dias que forem os cultos, né? Era trabalho, que eu trabalhava. Na época eu era um prestador de serviço de uma empresa de saneamento básico pública em São Paulo. Trabalhava lá, eu tinha minha empresa dando treinamento e fazia processo de coach, de terapia com executivos e era pastor da minha igreja, né? E aí tava bem pra caramba, tal, e o negócio fluindo e crescendo a minha empresa, fechando vários contratos, inclusive com empresas grandes, bacana. Aí, o que acontece? Começa aquela questão, pô, você precisa de ser um psicólogo. E aquilo eu já comecei a flertar com isso. Falei, pô, bacana, acho que é legal porque dá um título, né? Sim. E aí começou aquele negócio, mas pô, você já tá com mais de 30 anos. Mais de 30, na verdade eu tinha mais de 40. Você vai voltar a estudar 5 anos? Falei, vou que voltar, da hora. Vou voltar a estudar. E aí eu comecei, sabe, deu uns 5 minutos assim, eu falei, eu vou estudar. E aí fui lá. E tua mulher nessas paradas, mano? A primeira coisa que ela falou pra mim, eu duvido que você vai acabar.
As mulheres tá aí pra animar nós, né? Eu vou dormir. Ai, meu Deus. E foi engraçado que ela falou assim, eu quero ver você começar e parar, viu? Não, e aí já era. Assim, a gente fala, poxa, mas não tava. Mas isso daí também serve como apoio, né? Que o dia que você queria desistir, você falava, mano, você é louco se eu falar que eu vou parar. Vou dar morte em casa. E aí eu comecei a me inscrever. E nesse momento que eu me inscrevo para fazer a faculdade, psicologia, eu já estava há um ano fazendo teologia no instituto, que é o ITEPA, Bible College. Bispo Pastor Adson. É bispo já? Eu brinco, eu chamei de bispo, mas é pastorzão, gente boa demais. Adson é bala, eu fiz 2 módulos com ele lá, eu fiz hermenêutica e homilética. Legal, gente boa. Eu fiz 1 ano com ele, fiz 3 anos com ele e aí eu fiz a convalidação pela FATIM, que na época era o MEC autorizava. Então eu fiz a convalidação e aí foi reconhecido como teologia. E aí eu estava estudando com ele, e aí eu falei, vou fazer. Aí o pessoal, você tá maluco? Você vai estar estudando teologia, vai fazer psicologia junto? Eu falei, vou. E ainda fazia convalidação ao sábado. Meu Deus. Foi quando eu conheci a pastora Dini. Aí, no meio disso tudo aí, o pau quebrando. Eu conheci, mas a gente não tinha intimidade, não tinha amizade, mas eu conheci ela lá. E aí eu comecei essa loucura, a vida virou de ponta cabeça. Só falei pra minha esposa assim, você tem paciência de 5 anos? Ela falou, tenho, vai, eu te apoio. Meus filhos também, a igreja, né? Eu sou pastor da igreja Você em Cristo, ali na Vila Maria. A igreja me apoiou, me abraçou, aceitou o desafio, porque de alguma forma eu ia ficar mais ausente. Sim. Mas você tem pastores auxiliares lá? Tem. Mas, né, mesmo ele auxiliando, né? Eu ia ter essa lacuna. E aí, a igreja me abraçou e eu fui, eu comecei. E aí, uma loucura, comecei a estudar. Então, aí começou, eu trabalhava na empresa, eu era pastor, eu estava fazendo 2 faculdades, uma convalidação, e eu tinha minha empresa. Então, não tinha tempo. Mas aquela loucura. E a empresa crescendo no auge, no segundo ano, no 4º semestre da faculdade, indo para o 5º, pandemia. Meu Deus amado. Aí as portas se fecham. Fica tudo mais fácil. Minha empresa fecha. E aí nessa época eu já tinha feito o change de carreira, porque eu não estava aguentando, né? Abrir mão do trabalho, ficava só na igreja com a minha empresa. E aí foi o desafio, 2 anos fechado, são 4 semestres, 4 semestres fechados, online. E aquilo que era luta, que era guerra, virou benção. Sim. E aí eu não desisti, continuei fazendo a faculdade. E como eu já tinha uma graduação, eu incluí uma pós. Que demais, mano. Inspirador demais. E aí, pós no quê? Cognitivo comportamental, que é o que eu sou especialista. Que demais. E aí incluí uma pós e no primeiro ano da pandemia incluí a pós e no segundo ano da pandemia, quando estava acabando, 2022, eu comecei meu mestrado. Glória a Deus. E aí, voltando na tua pergunta, que eu não esqueci. Não. Quando você perguntou para mim, e aí, como foi? Desafiador. Porque, infelizmente, tem professores e professores. Né? Sim. Tive excelentes professores que eu carrego para mim hoje, que nós somos amigos de trabalho, sou professor hoje, né? Tenho amigos meus de trabalho, que são professores que viraram meus amigos. Mas muitos professores, eles literalmente desafiavam. E hoje, o mundo acadêmico é tomado pela esquerda. Total. Nós cristãos, nós demos uma biga de uma vacilada. Porque lá na década de 80, a esquerda veio muito forte implementando o sistema marxista dentro do ensino. E nós ficamos de braço cruzado. Tiraram o ensino bíblico e ficamos de braço cruzado. E neste momento que nós... Esse tema é bem legal. E tem muito a ver também com aquilo que eu tinha falado anteriormente, da igreja não se ligar muito de estar inserida nessas partes da sociedade. Tem muitos lugares que a igreja preferia se abster, né? Perfeito. Tipo, ao invés de, não, eu vou lá, eu vou estudar e vou pra cima e tal, não. E ali, não, professor de história. Professor de história, não... Por que não? Sim. E tem um detalhe, Rafa, eu não acho que eles estão errados. Eu acho que esse é o campo, cara, do debate. Sim. O problema é que as pessoas estão tão rasas de conhecimento, de intelecto, de equilíbrio emocional, que ela não discute, ela ataca. Sim. Quando você começa a ler alguns livros que você vê, na época de Policies, né, na época, você pega a Hannah Arendt, que era uma defensora política, que ela ia para o campo do debate, e ela defendia a psicologia e a filosofia, e ela vinha para o campo do debate, você fala, pô, que máximo você lê a história, a biografia dessa mulher. E hoje não tem mais isso.
Hoje o que tem é discussão e ofensa. É isso e pronto. Acabou. Eu tô certo, você tá errado. Ninguém cresce. Sim. E eu acho que o campo do desenvolvimento é o campo acadêmico. Então, tem espaço para a esquerda, tem espaço para a direita, tem espaço também para o cristão. Dependente né? Tem espaço para a pessoa que segue religiões afrodescendentes, que é católico, que é seixonão, não importa. Ali é um campo da discussão, mas do intelecto. E isso não existe mais. Então, quando Deus colocou no meu coração para eu ir para o mundo acadêmico, foi literalmente para trazer acolhimento para o povo cristão que está lá dentro, que literalmente é excluído. A gente tem que voltar nesse tema, a gente vai voltar para continuar. Deixa eu só dar mais uns salves aqui. É que aí nós vamos longe. Isso daí esse ponto é bem legal. Vamos ver quem tá por aqui. Deixa eu ver. Esses daqui eu já falei. Eu parei exatamente num que é muito importante, que mandou assim, ó. Débora Rangel mandou, boa tarde, meu amor. Essa mulher, é ela que manda. Parou nesse aqui. Manda prender e manda soltar. Mandou aqui a Cibele da Polônio, mandou aqui, pastor querido, abençoado. Flávio Alexandre mandou, eita glória, olha meu pastor aí. Web TV Gomes Repórter mandou, boa tarde, na paz do Senhor Jesus para todos. Esse daqui também mandou um salve pro Abner, aí ó. Grande Abner. Cadê você? Abner, você tem que aparecer um dia, eu vou te chamar você aqui no podcast para nós conversar. Digita aí como você acha que é o Abner. Se acertar, eu falo. João Vitor Santos mandou, esse pastor é um pastorzão. Rosa Bento mandou, pastor Alex é meu pastor. Pastora Adine tá aqui, Rafa, graça e paz, pastora, melhoras, viu? Fica bem logo que a gente já tá com saudade aí. Sônia dos Santos, meu pastor amado. Gláucia Diogo, você é top, tá muito inteligente. Quem é a Gláucia da igreja também? Foi uma pastora que caminhou muito tempo comigo, uma amiga. Olha que demais. Bernadette Mendes, pastor amado. Caio Cardoso, mandou pra nós o Caião, né? E aí, Caio, como é que você tá, irmão? Deus abençoe muito e cola no rolê com a gente. O Caio é um menino especial que a gente tem lá, que caminha com a gente aí. Legal. E é um privilégio ter o Caio com a gente. Tamo junto, viu, parceiro? Quem mais? Deixa eu ver, João. Natane, minha esposa, inspirador demais. É, né, amor? Legal essas mesas aqui. Te amo, viu? Mara Silvia, muito interessante. Elane Mendonça mandou pastor top. E é isso aí. A gente vai voltar para essa parte. Vamos fazer um break hoje pra gente volta? Porque aqui a gente fica mais um tempinho, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai voltar pra gente falar sobre... Vamos falar um pouquinho sobre política, um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal, um pouquinho sobre essa parte da psicologia e de tudo que Deus está fazendo. Que a ideia do tag é isso, é falar sobre estações e está sendo muito edificante para nós estar aqui nesse papo. Então você que está aí, pega esse link, manda para alguém, compartilha com alguém agora, manda no WhatsApp, fala, entra lá, o pastor está lá. Pensa numa pergunta legal, manda aqui que no final a gente vai abrir para perguntas aqui e a gente... Quer te responder alguma dúvida que ficou, algo que você queira comentar? A ideia é essa, estarmos juntos nessa mesa, porque tem lugar para você aqui junto com a gente. Então a gente volta daqui a 2 minutos. Voltamos! Estamos aqui de novo no nosso Tag Podcast. Então, agradecer aí a tua presença, de ter ficado aí. Eu preciso dar 2 recadinhos para vocês. O primeiro recado é que nós temos as nossas redes sociais aí, e a gente está passando por uma reforma e tem uma design... Abner, mostra a nossa designer. Cadê ela ali, ó? Mostra ela escondida ali, ó. Cadê? Bota a cara ali. Bota a cara ali. Cadê? Ih, aí deu pau na câmera. Calma aí. Cadê meu time? Ó meu time aí, ó. Então, assim, a gente tá passando por uma reforma visual do... Aí, ó, Stephanie e Pedrão, os dois juntos aí, ó. Essa equipe monstra. A gente tá passando por uma reforma visual, então a gente tá trocando logo, trocando um montão de coisa. Então você vai ver aí nas redes sociais o tag com uma marca diferente, que vai ser essa marca aqui.
Então, o Tag Podcast, que falo de novo, é o Talking About God. Quando a gente pensou nesse projeto, é um projeto de mesa para nós falarmos a respeito de Deus mesmo, do que Deus tem feito, de onde Ele tem levado pessoas. Que história incrível, que testemunho demais a gente poder ouvir aqui essa conversa, esse papo com o pastor Alex. Então, o Tag tá aí nas redes sociais e pega aí teu Instagram, segue a gente lá, @tagpodcast_. Você vai encontrar lá, deixa a sua mensagem, marca alguém que você gostaria que a gente chamasse para estar aqui, porque é isso mesmo que nós queremos fazer, ter esse tempo de mesa com pessoas relevantes e importantes para o reino e que estão inseridas em todas as 7 esferas aí da sociedade. E uma outra coisa que eu preciso falar para você também é que o Tag Podcast agora também está abrindo o Tag Store. A Tag Store é uma... como a gente fala aqui, né, o nome, falando sobre Deus, a Tag Store é uma forma de nós comunicarmos Deus através de camisetas. Então, o nosso ministério, você que não sabe, sou líder do Rolê Up, que é o Ministério de Adolescentes da Igreja Nasci Pra Deus, e uma coisa que sempre fez parte do nosso ministério são camisetas, que a gente usa para comunicar Jesus mesmo, que tem o cunho evangelístico, é intencional, E também, além de ser intencional, ela tem que ser bacana, né, mano? Porque adolescente de hoje em dia não vai usar umas camisetinhas mais ou menos. Então, hoje, a gente tá aí inaugurando também a Tag Store. Então, você que estiver lá dentro do Instagram do Tag Podcast, vai ter lá um linkzinho para você entrar lá e ficar de olho nos lançamentos, que tá vindo o nosso drop aí com 5 ou 4? 5 modelos de camisetas que a gente vai trazer, vai ter preta, marrom, off-white, oversize, e uma linguagem bem legal para a gente comunicar Jesus, ser intencional, inclusive nas camisetas. Então, fica aí esse convite para você saber um pouco mais a respeito do Tag Podcast, entrar lá na Tag Store, ficar atento no que vai acontecer e caso você curta, você adquirir a sua camiseta para poder comunicar Jesus e ajudar esse projeto a chegar um pouquinho mais longe. Então o Tag Podcast está com tudo aí, deixa seu comentário, ativa, sininho, se inscreve em canal. A gente está aqui pela Nova TV Alto Tietê, mas também tem o canal meu pessoal que vai virar do Tag Podcast, onde a gente posta cortes e tudo mais. Pesquisa um pouco aí que vai ser muito legal ter você com a gente nessa jornada. Amém? Vamos voltar para esse papo e a gente chegou num tema polêmico que é bem legal e eu gosto dessas polêmicas. Por que eu gosto das polêmicas? Eu vou explicar. Uma vez me tocou muito quando um adolescente, como eu falei, né, a gente líder lá de adolescentes, tivemos o privilégio de te ouvir ministrar pra gente e esse ano tem que ir de novo. Me tocou muito quando uma mãe mandou um print de um adolescente falando com um amigo. Então, assim, a mãe printou a conversa, né, conseguiu acesso ao celular do filho, e eu recomendo que todos os pais tenham. Privacidade do meu filho, privacidade no dei, que quando ele tiver a casa dele, ele vai ter. Então, eu recomendo que você tenha, assim, a senha e acesso às redes sociais do seu filho. Então, assim, essa mãe pegou, mas essa foi escondida, e printou ele falando: falando com um amigo, que eu sou gay, o pessoal lá na igreja já sabe, já percebe, mas ninguém fala comigo direito e tal, tipo, desdenhando da questão de não abordarem o tema com ele. De alguma forma, ou simplesmente fingiam que a situação não acontecia, que não tinha, que não estava acontecendo nada ali. Isso me pegou, independente de certo ou errado nesse ponto, mas nós temos nosso posicionamento, temos um posicionamento cristão a respeito disso, mas me pegou muito como uma ausência, uma omissão da igreja de se posicionar em alguns temas. E assim foi durante muito tempo. Eu ouvi muito se falar que igreja não tem religião e política não se discute. Por que não se discute? Por que eu não posso falar sobre política? Por que eu não posso falar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo e uma visão cristocêntrica sobre essas coisas? E para mim, hoje, a religião e a política ela tanto se misturam que a gente tem Moisés, que era um líder. Nós temos Daniel, que para o cara chegar no ponto que Daniel chegou, o cara tinha que saber sobre a cultura da Babilônia. Ele tinha que saber o que estava acontecendo lá para ele poder se tornar um dos conselheiros ali do rei. Ele tinha que ter uma posição. José, para chegar onde chegou, ele tinha que saber sobre o Egito, ele tinha que conhecer sobre o Egito. Então, nesse ponto que a gente chega e a gente volta para onde a gente terminou o papo lá, essa sua caminhada e essa junção da psicologia com a teologia, com a função pastor e a função professor, como você sente isso no meio da galera,
o que te levou para salvar a galera e como você sente essa receptividade dos cristãos que te encontram lá. É interessante o seu comentário, assim, porque de fato, às vezes você vê até o olhar de sofrimento, cara. Sim. Tem aula que eu vou lá que os alunos cristãos falam, professor, me ajuda. Vontade de sair correndo nem pode, né? Tem que tirar a nota e tem que responder o que o professor quer que responda. Né? E aí, assim, é desafiador. É desafiador porque não tem um espaço para ser falado. O professor, de fato, ele é uma autoridade da sala e acabou. Ele vai defender, de repente, aquilo que ele acredita, né? Dentro de uma perspectiva do tema que ele vai compartilhar. Mas no mestrado, cara, eu tive uma aula sobre pedagogia, uma mulher, cara, que ela falou algo muito, muito importante para mim. Ela falou assim, ó, você que está se formando como mestre, que está fazendo um mestrado para dar aula, não traga os seus traumas e objetiva os seus traumas nos seus alunos. Não é porque você teve um professor carrasco que te perseguiu que você vai ser o mesmo. Não é porque você sofreu que você vai produzir isso. E às vezes você vê muito dentro desse mundo acadêmico, os professores literalmente se vingando. Tipo isso. Entende? Não é aquela questão, pô, tô ali para passar o conteúdo e avaliar o aluno de acordo com o conteúdo. Claro que existe uma discussão muito longa e, de repente, até num outro momento a gente pode falar sobre isso. O método e a forma que o MEC determina de avaliação do aluno sobre o conhecimento dele é ultrapassadíssimo. Isso aí já é fato que é discutido há muitos anos. Mas é o método, é prova, é trabalho, essas coisas, é ultrapassadíssimo e a gente não consegue validar se o aluno de fato adquiriu o conhecimento ou não. Mas os professores, eles se utilizam disso para impor as suas ideias, as suas ideologias, os seus pontos de vista. É um poder muito grande, né, na mão. Esses dias mesmo eu estava ouvindo uma matéria do CRP que ia notificar psicólogos que traz cunhos cristão, conteúdo cristão, que se intitula psicólogo cristão. Por que não faz a mesma coisa com aquele que se titula psicólogo Hare Krishna? Né? Nessa temática, que aí vai ficando muito polêmico, mas eu não tenho medo disso, né? Mas é muito nessa temática, por exemplo, na época que houve a repercussão da cura gay. Perfeito. Foi exatamente isso que aconteceu. Nenhum momento houve pauta de cura gay. A questão é que se a pessoa chegar lá para se aconselhar com você e ela falar para você, olha, eu tenho esse impulso, mas eu queria tentar de alguma forma uma ajuda sobre isso, porque eu tenho minhas crenças e tal, e você, como profissional, poder auxiliá-la a encontrar uma resposta para isso. E você nem pode. Hoje, pela normatização aí, se você se posicionar dessa forma, você é levantado como homofóbico e pode ir preso de uma sessão, inclusive, né? E eu concordo, Rafa. Porque, embora eu sou pastor, sou teólogo, eu também sou psicólogo. Sim. E existe uma normatização. Existe uma ciência por trás disso. Mas a questão não é poder estudar? O grande desafio... Você tem que poder estudar, porque a questão é que não pode. Sim. Porque chega num ponto assim, não então você não pode estudar. Sim. Mas pode me corrigir também se estiver errado. Porque a partir do momento que você veta a possibilidade de estudo, então assim, porque o que condicionava era assim, não é doente, porque psicólogo e psiquiatra vai cuidar de patologias ali emocionais e na psique. Então isso não é um problema de psique. Então assim, tô falando da homoafetividade nesse aspecto específico para esse ponto da cura gay, né? Que foi quando há uns anos atrás teve aquela repercussão que em nenhum momento se falou sobre isso. O grande detalhe é que não existe cura gay. E a questão era falar sobre. Falar sobre. Se o cara quiser chegar e falar para você deveria poder tratar ou conversar com alguém sobre isso. Né? Sim. O grande desafio, assim, esse tema é um tema que eu me debruço muito em estudar para que eu possa ser uma pessoa coerente. Sim. Tá? Dentro do meu consultório, eu acolho qualquer pessoa. Ali eu sou um profissional e estou disponível para atender. Tenho meus princípios, meus valores, que eu compartilho com aqueles que de repente, são minhas ovelhas ou estão dentro da minha casa. Né? Cientificamente, Rafa, eu vou entrar em um tema bastante polêmico. Não, vai que vamos. E talvez a gente tenha até que em um outro momento para que eu possa... Esticar mais, né? Para que eu possa comprovar o que eu vou falar. Em 2019 saiu um artigo na Science, extremamente importante, que me confrontou.
Porque eu, de fato, fui para fazer psicologia, mas com a base bíblica, com a base de um pastor, né? E esse artigo, ele trouxe uma informação, inclusive esse artigo, eu depois até posso encaminhar, que existe, depois de muitos estudos, muitas pesquisas, muita ciência, a possibilidade de um homem nascer com uma propensão maior a desejo por pessoas do mesmo sexo por conta de uma questão genética. Hormonal seria? Uma formação genética. Então existe isso. Por questões de alimentação da mãe, por questões de estresse, de problemas físicos, de remédio, de uma série de questões que pode levar uma pessoa a nascer com isso. E existe exames, existe sim a possibilidade de identificar isso fisicamente, fisiologicamente. Por exemplo, você pode nascer com uma patologia, né, uma doença. E isso foi uma má formação. Então, isso pode acontecer e cientificamente existe essa comprovação. Mas esse público não é 1% dos homoafetivos. Sim, sim. Aí existe, então, alguns públicos diante disso. Existe aquele que, de fato, nasce... E aí não vamos entrar na discussão se Deus cura ou não cura, se Deus pode fazer um milagre ou não pode. Eu não vou entrar nesse tema. Vou falar o que a ciência fala, a psicologia, né? A neurociência fala. Existe pessoas que nascem dessa forma. Ponto, acabou. O que vai se fazer a partir daí, aí é uma decisão muito pessoal da pessoa, de acordo com aquilo que ele acredita, das suas crenças e valores. Mas o impasse que acontecia nessa parte, e eu acompanhei, é que a gente está debruçado, eu bati nessa tecla aí, e parece que a gente está falando só disso específico, mas a questão é a possibilidade do estudo que se veta. Isso. Porque se veta, porque com relação a DNA, a gente está falando de informação genética, não se tem essa informação. Você vai ter uma informação que é um acúmulo é uma somatória de coisas que podem apontar algumas coisas. Porque você não tem um genoma, a gente vai falar sobre XY, XX e tal. Então você vai ter uma coisa ali que aí a construção ela é psicossomática. Que aí ela vai juntar tudo, que pode ser que o cara tenha um déficit de um hormônio X, um hormônio Y a mais, alguma coisa ali, que pode gerar uma propensão, que aí é que é possibilidade, né? E aí possibilidade... Perfeito. Você vai para alguns lugares, mas o ponto que eu abordei nesse tema, quando a gente estava indo, e eu sei que eu coloquei num campo muito tenso, né? Porque a gente tem que ter mais tempo para falar sobre isso. Mas o que eu queria falar a respeito mesmo com essas informações, mesmo nesses campos, assim, cada vez mais as portas das possibilidades de você ter um olhar cristocêntrico para as coisas, elas são fechadas. Então, porque está tendo existe uma progressividade, com o lance da esquerda progressista, os detentores do conhecimento, porque eles que sabem, eles que têm a informação, eles que entendem, e o jeito correto é o jeito deles, e tudo mais, e cada vez vai ficando mais longe da possibilidade de você mostrar, até comprovar cientificamente também, um ponto de vista cristão, né? Então, e nessa linha, existe esse perfil, existe esse grupo, existe o grupo que viveu um trauma, sim, né? Um abuso, uma agressividade. Sim. Existe uma outra linha de estudo que traz muito forte, que é a questão do abandono de mãe, do abandono de pai. Sim. Então, a ausência, você vai buscar pessoas com esse perfil para colocar. Então, existe uma série de pesquisas. O grande desafio que eu vejo no mundo acadêmico é literalmente isso. Não é todos, mas alguns professores vetam. Sim. E a verdade dele é absoluta. Por quê? Existe também uma pauta por trás que impede de ser discutido sobre o tema. E a discussão, ela tem que existir para que aumente a pesquisa. Então, eu sou um pesquisador. É isso. De um cara, como nós comentamos até no intervalo, exatamente de um cara que odiava estudar, hoje eu me tornei um pesquisador. E eu gosto de pesquisar, de ter fatos científicos. Então, o campo precisa ampliar. Exatamente. E até para quê? Para que, diante dessa diversidade de pesquisas, de estudos, possa melhorar a informação para o público. Porque hoje, quantas pessoas acessam artigos científicos no Brasil? Nossa. Pequenininho. É muito pouco. As pessoas vivem de Google, dá a googada ali, primeiro que apareceu é aquilo ali. Google e as redes, e as grandes emissoras. Sim. O que eles passam é verdade absoluta. Então a pessoa ela não sabe o que está acontecendo no campo da ciência. Por quê? Ela não se debruça em estudar, em pesquisar, em ler. E é claro, artigo
uma leitura científica é um pouco mais desafiadora, mas as pessoas não querem. Sim. Então, eu prefiro não pesquisar, porque tem uma questão aí. E se eu pesquisar e a informação que eu vou achar for contra aquilo que eu quero? Exato. Então, essa discussão não existe. E o povo cristão dentro do mundo acadêmico tem sofrido muito, cara. Muito, porque não é só na psicologia. Você não tem oportunidade de problematizar, né? Porque te colocam num lugar que não é verdade, tipo, porque te põe num ponto de agressor de uma classe ou de um grupo que não é esse o posicionamento. É só... Você tá falando assim, ó, de acordo com... Vamos falar de campo acadêmico, né? De acordo com aquilo que eu estudei, É que é complicado que, como a gente chega nessas partes de falar sobre biologia, fisiologia, os exemplos que a gente pode usar mais são... sobre homoafetividade e tal. Mas a gente pode falar, por exemplo, eu vou falar como professor de educação física. A fibra muscular do negro ela é mais forte. Ele tem mais ímpeto. Tanto que dificilmente você vai ver um branco vencedor de 50 metros. Porque a explosão do negro é muito mais forte. Isso é dado científico. Isso é uma análise muscular. E não tem a ver com... E eu falar isso não quer dizer que eu estou menosprezando o branco, que ele é fraco. Perfeito. Que ele não... Não é isso. É uma análise científica sobre isso. São dados. É análise, cara. É irrefutável. Eu coloquei lá o medidor lá e mostrou a fibra de contração rápida lá. Ela é explosiva. Ela é mais forte, ela recupera mais rápido. Ele consegue fazer assim como... a musculatura do negro é mais densa. Então, muito dificilmente você vai ver aquele super campeão de natação negro. Porque ele vai gastar mais força para nadar. Ele gasta mais força, ele tem que empregar mais força, porque a fibra dele é mais densa. Ele pode conseguir? Pode, só que ele vai fazer mais força do que o branco. E não é bom, ruim, ou menos ou mais. É diferente. Sim. É só diferente, uma constituição diferente. E aí quando tu chega nesse ponto, que aí eu tenho que ter medo de falar isso, numa conclusão científica, por apontamento de, tá sendo racista. É que eu mudei o exemplo pra gente não ficar falando de uma coisa só. Tá sendo racista. Cara, é científico, mano. E aí? Como que você se posiciona nessa história? E eu vou até um pouco mais... Porque tem uma pauta ali que... E eu vou até um pouco mais além. Você não pode falar. A cota. Total. Eu sou negro. Sim. Cara, eu nunca precisei. Pô, tem pessoas que precisam? Pô, bacana. Mas tem muita gente que tá no benefício que pode, cara. Eu vou dar essa bolsa para quem precisa e eu vou, eu vou pagar. Sim. Mas, não, eu quero levar vantagem. Entende? Eu sou a favor da cota por renda per capita. Isso. Que, de alguma forma, provavelmente vai ajudar mais negros mesmo. Perfeito. Que é a galera que tá... Mas aí eu não coloco mais a pele como fator de decisão. Fantástico. Porque se eu fizer isso, eu vou perpetuar o preconceito. Total. Eu vou levar ele pra frente. Por quê? Porque porque é diferente do outro. Porque um é azul, o outro é amarelo. Então um foi e o outro ficou. Então, quando a gente chega nesse ponto, nesse campo, que tem tanta polêmica, né, e tantas coisas, e muito provavelmente alguém vai ouvir só uma parte daqui e não vai entender nada, mas eu peço que tenha pelo menos o bom senso de ouvir o podcast inteiro, é que quando a gente quando a gente une essa ciência com o cristianismo, a gente tem que lutar um pouquinho a mais para ter espaço para que essas ideias possam ser, que você possa trabalhá-las. Mas, Rafa, eu concordo com você, só que aí eu também, eu olho o outro lado. Sim. Muitos cristãos, cara, e aí eu pego a minha categoria, tá? Tô falando a pastorada, cara. Uhum. A minha categoria. Não vai pra faculdade, não. Deus vai te abençoar. É isso. Olha, não vai estudar, não. Tem medo do que vai acontecer lá, em vez de preparar o cara para ir. Entende? Total. As pessoas não são preparadas para esse ambiente, as pessoas não são condicionadas. Hoje, se eu tenho um jovem na minha igreja, eu pego no pé jovem, vai estudar, cara. Você precisa de uma profissão, você precisa ser bênção onde Deus vai te colocar. Hoje, eu comunico para pessoas crentes e não crentes, e aí, assim, o semestre passado, eu passei por uma situação bastante desafiadora, porque eu fui dar uma matéria em uma instituição de ensino que falava sobre psicologia sistêmica familiar. E eu comecei a matéria dizendo, olha, eu sou pró-família.
E não, já quebrou, né? Só nesse termo familiar já tem um debate aí. O que é família, né? Eu vou passar o que é ciência, Eu tenho uma samambaia e 2 tapetes. A família é eu, minha samambaia e meus tapetes. Aí. Eu vou passar o que é ciência, eu vou passar o que é a matéria, eu vou passar para vocês o conteúdo literal que é preciso passar, só que eu sou pró-família. E eu respeito quem é contra a família. Beleza. No meio da matéria deu ruim. Um grupo de pessoas que era contra a família se levantou, sabe? Começou, não, mas você fala desse jeito porque você é pastor. Eu falei, mas em que momento que eu coloquei a minha religião aqui? Em que momento que eu trouxe a minha religião? Eu podia falar, você está sendo preconceituosa, porque eu não falei nada de religião, não falei de princípios, não falei de valores. Você sabe que eu sou pastor porque no meu currículo acadêmico está lá que eu sou teólogo. E que algumas pessoas sabem que eu sou pastor. Mas em que momento que eu falei sobre isso? E não teve argumentação. Mas por quê? O título já exclui. Aquele campo não é esse o título que você vai usar lá. Né? Eu ouvi pessoas falar assim, eu não quero que o professor Alex avalie o meu TCC porque ele é teólogo, porque ele é pastor. E interessante, quem rodou, o TCC caiu da minha mão. Quem teve que dar a chancela para ser aprovado fui eu. De fato, o TCC da pessoa era muito bom. É um tema que eu gostava? É um tema que eu concordo? Meus princípios e valores comunicam? Não, mas eu não estou ali para fazer isso. Eu estou ali, embora sou pastor, sou cristão, mas eu estou ali para passar o conhecimento acadêmico, científico, que é correto. Tá? Aquilo que a empresa me contrata para fazer. Esse é o meu propósito. Eu não estou aqui para puxar para ideologia, para religião, para nada. Eu tenho que passar o conhecimento. Se eu tenho um aluno que ele tem uma religião... Mas até essa postura é diferente, porque você está nessa posição, só que o cara do outro lado ele não vai nessa posição. É isso que eu ia te falar. É isso que eu ia falar. Então, isso é o que eu tenho passado. E eu converso com meus pares. Olha, eu fui coordenador durante 4 meses. E uma das coisas que eu peguei um professor e falei, professor, você está perseguindo um aluno. Você falou, teve e estava claro o caso. Isso para mim é perseguição. Eu acho que não faz sentido. Você está tratando o aluno igual você trata toda a sala? Se você tem uma diferença pessoal com ele, chama no particular e trata. Mas você tem que tratar todos iguais. Então, isso falta dentro das universidades. E não estou falando o inverso também. Porque eu já vi professor cristão perseguindo o outro. Sim. Acontece. Então, qual é o tema? Nós, cristãos, estamos sendo luz aonde Deus está nos colocando. Tem que ser cristão estudando, cristão dando aula. Eu tenho que trabalhar para os homens como eu estivesse trabalhando para Deus. É isso aí. Eu tenho que servir aos homens como se eu estivesse servindo a Deus. Aonde Deus me plantar, Ele tem um propósito. Eu tive a oportunidade de, na sala de aula, de pregar a palavra de boca fechada. Que demais. Eu tive a oportunidade de falar sobre Cristo. Glória a Deus. Sem abrir a Bíblia. Glória a Deus. E isso que é importante, que nós temos que entender. Deus ele vai nos enviar em lugares para que através da glória dele e nós mesmos de boca fechada, o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Hoje eu vejo pessoas falando para mim assim, no final do ano eu vi pessoas falando assim, o professor, eu falei, pois não, eu sou desviado. Eu quero conhecer Jesus, eu quero voltar para Jesus. E voltar para Jesus. Eu falei, entendi, Senhor. É isso. Entendi. O Senhor me colocou nesse... E eu vou te falar, financeiramente não vale a pena para mim dar aula. Mas eu sei que não é pelo dinheiro, é um propósito. Sim. E estar naquele lugar é levar, sim, de fato, o conhecimento, que é o principal, acolher aqueles que precisam, independente da religião. Mas ser uma boca ali de Deus fechada. Para que o nome do Senhor seja glorificado. É que as pessoas elas colocam no mesmo balaio a questão da recepção e do falar sobre o tema. Não tem nada a ver. Nada de qualquer discordância de qualquer cristão com qualquer meio ou qualquer conduta de vida, nada justifica um mau acolhimento, o não respeito, o não amor, ou a agressão em algum ponto. Nada justifica. Podemos falar sobre o tema a partir que chega, né? Então, como Jesus fez com a mulher lá, ele falou que era prostituta, chegou perto dele e falou, e seu marido? Não tem, porque o que você tem não é seu também, né? Sim. E aí ele fala sobre isso, ele fala sobre o tema com ela, mas não mudou a conduta dele com ela, não mudou a forma que ele recebeu, mas a palavra dele para ela foi, vai, não peques mais. Perfeito. Então, a partir daquele momento, é um processo entre Jesus e ela, o que ela vai fazer ali. Mas é o nosso processo como igreja de receber que vai possibilitar esse encontro com Jesus dessas pessoas, né? E uma coisa, Rafa, que assim, a gente tem que entender, nós cristãos, nós temos que ser apenas luz, cara. É isso.
Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Entende? É isso. Nós não precisamos fazer nada mais do que isso. Se nós simplesmente der um bom testemunho de cristão, acabou, já está bom. É isso. O restante, né? O restante quem vai fazer é o Espírito Santo. E muitas vezes você vê pessoas querendo pregar algo, falar algo que de fato não é nem realidade para a vida dela. Então hoje eu vejo que Deus me colocou, não sei por quanto tempo, na sala de aula, no mundo acadêmico, e eu não estou ali para confrontar ninguém, não estou ali para abrir, estou ali para passar conhecimento. Mas também sei que eu estou naquele lugar porque foi Deus que colocou, para que o nome dele seja glorificado. Amém. E se alguém precisar de uma palavra, se alguém precisar de um acolhimento, se alguém precisar de uma ministração, eu estou lá também como servo de Deus para fazer. Você não deixa de ser, né? Nunca. Não tem duas roupas, né? Não tem. Então, esse é o propósito. Agora, uma coisa é fato, assim. E aí, se cabe uma palavra, sabe, que vem da parte de Deus e que eu sinto de compartilhar, não limita o que Deus quer fazer. Porque há uns anos atrás, como a gente comentou, eu era um semi-analfabeto, não gostava de estudar. Hoje, eu vejo 3 graduações, são 5 pós-graduações e um mestrado e mais 2 pós-graduações em andamento. E por que Deus fez isso? Porque Deus ele sabe os lugares que Ele quer me colocar. Amém. E às vezes você olha para você e você fala, pô, eu não consigo, eu não tenho capacidade. E eu entendo. Mas aquilo que eu não posso fazer, aquilo que meu braço não alcança, o dele alcança. Glória a Deus. Aonde minha perna não vai, meu passo não dá, o dele dá. Porque aquilo que era impossível. Cara. Se eu olhasse para trás, o que eu estou vivendo hoje, eu falei, é impossível eu ser professor de uma universidade. E um detalhe, acabou o ano, acabou minha graduação, a coordenadora eu tinha feito uma palestra lá para a faculdade, a coordenadora me chamou e falou, Alex, você quer dar aula? Eu falei, quero. Então todo o processo foi literalmente Deus que preparou. Então hoje eu não tenho dúvida que ser psicólogo, ser professor, ser pastor e ter uma empresa, foi Deus que deu. Claro, eu fiz a minha parte, fui estudar, fui me preparar, eu deixei a minha vontade, muitas vezes você está cansado, você não quer, deixei as minhas vontades, abrir mão de momentos muito bons que eu poderia ter para pagar um preço, mas hoje eu tenho colhido os frutos. Glória a Deus. Então, eu sei que a gente está comunicando para jovens, e daqui a pouco essa galera está indo para a universidade. Sim. E acho que o momento agora desse ano é você se preparar para o ambiente que você vai viver. Porque lá você vai ser tentado. Lá você vai ser desafiado. Lá você vai ver professores zombando da tua religião, dizendo que o câncer do mundo é o cristianismo. Que é isso que a gente ouve. Eu ouvi isso de professor. E eles podem falar, né? Podem. Quem não pode responder, tipo... não que isso seja uma máxima, não que é realidade, mas na sociedade, da forma que se impõe, é isso. Eles podem falar o que eles quiserem e a gente não pode responder nada, porque aí eles estão respaldados pelo que eles acham que a gente está cometendo crime, né? Então, tipo assim, você é homofóbico, você é racista, você é preconceituoso, você é qualquer coisa, então você não pode falar disso, mas eu posso falar que Jesus é de mentira, eu posso falar que o cristianismo é isso, que é aquilo, e você só ouve. E eu vou te falar assim, hoje, cara, as pessoas que... Eu tenho amigos, cara, que são homoafetivos, eu tenho alunos, os meus melhores alunos são homoafetivos. Sim. E eu tenho um carinho por eles, Eu sabe? tenho alguns também. E são pessoas incríveis. maravilhosas, cara. E eu não tenho nada contra eles, pelo contrário, né? São pessoas que eu tenho um carinho mesmo enorme. Mas é a escolha de vida deles e está tudo certo. Se um dia eles tiverem que mudar, quem vai fazer é Deus, através do Espírito Santo, não sou eu. Eu tenho um amigo, aluno e amigo, muito amigo, ele era do candomblé, agora ele está flertando ali com o espiritismo, ele é homossexual, né, homoafetivo. E nos momentos de dor dele, ele me liga, Rafa, ora por mim. Eu, claro, perfeito. Mano. Daí, mano, vem, vamos orar. Já orei por ele no meio da academia, no meio da aula. Ele, deixa eu ver, cá, dá a mão aqui. Aí eu orei com ele. Então, assim, falar sobre o tema ou sobre aquilo que nós entendemos biblicamente como pecado, não tem nada a ver com as pessoas, né? Sim. Tipo... Eu vou falar uma coisa, Rafa, que de fato talvez tenha alguém nos ouvindo. Eu acho que isso alcança bem a vida da pessoa. Eu tive muito problema e um dos motivos que eu fui buscar psicologia era para poder me entender. Eu acho que talvez até em um outro momento a gente pode até falar sobre isso. Não, a gente tem que ter mais, com certeza. Eu tive muito problema de pecado mesmo, sabe? Pecados crônicos, iniquidades que eram crônicas. E eu não conseguia abandonar. E eu não entendia o porquê. E existe um detalhe que a neurosemântica explica, Dr. Marco Hall, que é fantástico, cara. Ele fala assim, ó, entre o conhecimento, Rafa, eu conheço,
e a prática, existe um abismo. Às vezes você pega um texto da Bíblia, você lê e você fala, eu entendi, mas eu não consigo aplicar. E esse é um processo neuropsicológico. Porque, não sei se você acredita que você sabe que você é da área da saúde, a nossa memória ela é muscular. A memória está no músculo, ela está no corpo inteiro. E tem muitas informações, conceitos, verdades que nós acreditamos, que nós sabemos o princípio, sabemos a verdade, mas não consigo aplicar na minha vida. E aí, o que acontece? A pessoa ela tem o conhecimento, ela tem a informação, mas ela tem tanta trauma, crenças, feridas, que a psique dela não alcança. E eu posso usar literalmente um texto que foi Jacó. Jacó, quando ele passa pelo Val de Jaboque, ele ali, literalmente, ele teve uma metamorfose, ele passou por um processo de transformação. Ali não foi apenas mudado o nome de usurpador, de enganador para príncipe, para Israel. Ali houve uma mudança de dentro para fora. E existe processo da nossa vida que é literalmente isso. E se a pessoa ela não sabe, ela não consegue pegar esse conceito, de repente, de santidade, obediência, fidelidade, sabe? E a pessoa permanece na pornografia, no adultério, na prostituição, permanece na mentira, no roubo, e ela não consegue largar isso. Às vezes ela sofre. Eu conheço N pessoas que chegam no meu consultório, adolescentes se mutilando, porque ela sabe o que tem que ser feito e não consegue. A psique não alcança. E aí é neste processo de integração que às vezes você precisa de um pastor, você precisa de uma mesa, às vezes precisa de um psicoterapeuta, para sentar com você, entender quais são as crenças, os traumas, que impede você pegar aquilo que você quer ser, aquilo que você quer viver, e integrar na sua vida como verdade. E aí você sair desse estado emocional, psíquico, tóxico, doente, que está te ferindo, para você viver o melhor. Sim. Então, o processo do conceito, eu tenho a informação e a aplicação, a vivência dessa informação, às vezes é uma lacuna que não fecha. E eu vivi isso dentro da igreja. Porque eu tinha demandas psíquicas e emocionais que eu tentava conversar com os pastores falavam, vai orar. Vai jejuar, isso passa. E não passa, cara. Não passa. Porque não é sobre a minha relação com Deus. Não é sobre o que Cristo fez por mim. É sobre o que eu preciso tratar aqui dentro. Deus tem poder? Tem. A hora que Ele quer, Ele faz. Mas Deus também deu processo para nós passarmos. E às vezes você vê uma pessoa que está sofrendo, ela está ali doente, sabe, da alma, ela está ali na igreja, está sentando com a gente, está doente, está sorrindo, mas por dentro está chorando. E às vezes nós passamos e, como você falou, não dá tempo de olhar, não dá tempo de acolher. E este processo de psicoterapêutico, de integração, de mesa, de discipulado, cada pessoa tem a ferramenta que mais se adequa, precisa ser feito, cara. É isso aí. Para quê? Para que eu pegue as informações daquilo que eu quero de fato, que eu acredito, que é valioso, que é importante, e eu quero integrar e passar a ser uma habilidade, passar a ser um comportamento, passar a ser um estilo de vida, consiga de fato ser integrado, ser manifesto em comportamento, em atitudes. E isso passa por, às vezes, um processo psicoterapêutico, perdão, ou um processo de mesa, de discipulado. Mano, a gente precisa ter mais, a gente precisa ter outro programa desse, tem muita coisa pra gente falar aqui, mas a gente já vai caminhar pro fim. Só deixa eu dar uma lida aqui em mais mensagens que o pessoal mandou aqui, que fique bem claro que nós amamos os nossos irmãos, sejam eles quem for, né? Quem for. O amor é a premissa, né? A gente tá falando sobre algumas questões relacionadas a pecado, que são mentira, adultério, tudo é pecado, né? Tudo. Então, a nossa luta é essa, é ser mais parecido com Jesus e sempre vai passar por algumas coisas que a gente precisa lutar contra. Então que fique bem claro isso. A Dalva Aparecida mandou, salve meu irmão, você é acima da média, te amo. Meu irmão. Karine Cristina Belo mandou, meu pastor. Eduardo Chagas mandou, que Deus abençoe esse meu pastor. Pastora Dini mandou, Rafa, pastor, a gente está caminhando para o fim, mas eu vou fazer algumas perguntas que te fizeram aqui, tenta ser sucinto na resposta. Beleza. A pastora Dini mandou, Rafa, peça ao professor para explicar a relação entre a ausência paterna e o uso de drogas em jovens. Sabia que ela ia fazer essa pergunta. Vamos lá. É assim, cara. Pode ir? Ou você... Pode, manda bala. É assim. O que é que acontece? Existem alguns estudos, algumas pesquisas bastante interessantes, tá?
E dentro dos estudos, principalmente da psicologia sistêmica familiar, não é regra, tá? São estudos e baseado nesses estudos são baseados em evidências. A mãe, dentro da nossa psique, ela tem uma simbologia de ser a nossa produtividade. Por quê? Você viu a sua mãe, Rafa, pegar um pouquinho de arroz e fazer uma panela de arroz. Sim. Um pouquinho de feijão, fazer uma panela de feijão. Então você viu a sua mãe trabalhar, produzir e ela fazer com que dentro da tua casa tivesse a multiplicação. Né? Quem multiplica o alimento da casa é a mãe. Então nós, na nossa infância, do 0 ano ali até os 7, há uma construção das nossas referências. E isso é inconsciente. Então, conforme nós vamos captando essas informações do ambiente, do contexto que nós estamos inserindo, vai criando as nossas crenças e valores e as nossas referências. Então, a mãe é a produtividade, a mãe é o crescimento. Pode perceber que quando você pega uma pessoa que está com dificuldade profissional, não consegue crescer na carreira, não consegue avançar, rompeu com a mãe. Às vezes você vê a pessoa, ela tem uma profissão, mas ela não consegue alavancar, não consegue avançar. Às vezes tem algum problema com a mãe. E aí tem que resolver essa questão porque a imagem de produtividade, que é a referência da mãe, está rompida na sua psique. Então, em psicoterapia, você precisa elaborar, criar a mãe necessária, interna, para que você volte a produzir. O pai, a imagem do pai ele gera dentro de nós segurança. Então, o pai... Quando a gente brigar na rua, né, molecada fala assim, vou chamar meu pai. Porque o pai é o sinônimo de força, de segurança, de proteção. Quando o filho, principalmente o homem, a menina também, mas mais o homem, quando ele tem um problema com o pai, isso costuma acontecer na adolescência, que ele rompe com o pai, a segurança que é gerada dentro da psique dele quebra. Então, o que ele faz para ele sentir ter segurança, ter confiança, ter coragem? Vai para o sintético. E o sintético é a droga. Então, é comum dentro de processo de recuperação de pessoas que têm problema com drogas, você trabalhar a relação daquele adicto com o pai. Porque ele acaba buscando essa segurança, essa proteção na droga. Então, quando ele usa o bagulho, quando ele cheira, quando ele usa uma bala, um doce, ele fala, agora eu sou forte, agora eu posso, agora eu tenho capacidade. Porque ele ativou a parte do cérebro dele e da psique dele que está rompida com o pai. Que muito louco. Então, dentro do processo psicoterapêutico, a sugestão começa a construir a imagem do pai ideal. Não é o pai perfeito, é o pai ideal. Para que ele possa ter segurança e tomar as decisões de uma forma diferente. Olha aí que demais. Pessoal, a gente precisa ter outro desse. Já deu nosso horário, tá muito, muito avançado. Mas eu quero te agradecer, pastorzão. Muito, muito obrigado pela tua vinda. Amigo. Eu que agradeço. Esse é o primeiro de muitos. Espero poder contar contigo em próximos aí. Tem que ter um aqui, chamar a pastora Dini também, que nos apresentou, pra gente poder conversar juntos aqui. Uma das minhas melhores alunas, viu? Ela é incrível, um pastor incrível, um casal incrível, pastor Léo. Ele é fitness agora, né? Tá demais. Eu quero ver. Tá treinando, tá diferente. A dieta dele 2024, tá demais. Outro nível. O menino tá voando. Então, assim, mas amo essa família muito, muito, muito mesmo. É um privilégio. Amigo, que Deus possa continuar te levando nesses lugares aí. É inspiradora a tua história. E a gente vai ter que ter mais papo desse aqui. É isso aí. Quer deixar o teu obrigado aí, teu agradecimento a alguém aí, uma mensagem que você puder deixar, alguma coisa que você quiser falar, tá contigo a palavra. Eu quero agradecer principalmente a você, Rafa, que me trouxe aqui. Creio que foi uma aliança mesmo que Deus fez. Isso. Deus abençoe, conta comigo. É reino, né? Nossa, é uma alegria. Quero agradecer a Nasci para Deus, que é uma igreja que mora em meu coração. Tenho um amor por essa igreja, um carinho enorme por essa igreja, pelas pessoas que estão ali. E quero agradecer a Dini, que é a ponte, né? A Dini foi a ponte. A pastora é braba. A pastora Dini foi a ponte de todo esse processo. Aos meus alunos que estão me assistindo, as minhas ovelhas, e que são ovelhas abençoadas, um povo de Deus abençoado, e principalmente a minha esposa e ao Pietro e a Maria. Esses aí eu brinco que são meus laboratórios. É o meu filho. Tem que testar em casa, tudo. Né? É o meu filho e a minha Vamos ver se funciona essa psicologia aqui. Tem que aplicar e ver o que dá. E olha, eu vou te falar assim, são fantásticas. A Maria é fora da curva, o Pietro também. Então quero agradecer a minha esposa, Débora, pastora Débora, e o Pietro e a Maria. E a minha família, e a todas essas pessoas que participaram aí do podcast, Deus abençoe. Gratidão por estar junto. É isso. Amigos, estamos chegando ao fim. Por favor, você quer o segundo episódio com o pastor Alex?
já comenta aí, marca ele, vai lá no nosso Instagram, também coloca lá, tem que ter a segunda parte. Nos acompanhe para você estar por dentro dos cortes e de tudo mais. Esse projeto foi Deus que nos deu com uma intenção muito clara, que é conhecer Jesus e continuar nos esforçando para torná-lo conhecido. Que Deus tenha alcançado a sua casa, que Deus tenha alcançado a sua mesa, que você tenha sido edificado de alguma forma. O nosso desejo e as nossas orações, porque sempre oramos antes, é que essa ferramenta ela alcance pessoas. Então você faz parte disso. Assim como Jesus ele pediu emprestado o barco, usa sua rede social como barco de 2024. Compartilha com alguém, marca alguém. Isso não tem a ver com o número de visualizações, mas é a gente saber que mais pessoas ouviram falar de Jesus. Quando a gente vê um corte, um vídeo, nós temos vídeos com 10 mil pessoas alcançadas, 15 mil pessoas alcançadas. A questão não é o número 10 mil, o número 15 mil. A questão é nós sabermos que, de alguma forma, aquelas pessoas ouviram falar a respeito de Jesus. E essa é a missão, porque o nome do nosso podcast é Talking About God, falando a respeito de Deus. Que Deus te abençoe, te visite na tua casa. Sexta-feira que vem, 5 horas da tarde, nós estaremos aqui. Quem que é sexta-feira que vem? Segredo. Então, fica de olho nas nossas redes sociais. Deus abençoe sua vida e nos vemos na semana que vem.